Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Vereadores comentam a retomada da obra da Arena de Esportes, anunciada pela Prefeitura. Vestibular para a primeira faculdade de Medicina em São José já está aberto. Mensalidades devem chegar a R$ 8.000. Fim do impasse. Prefeitura e motoristas do Uber fecham acordo durante reunião que teve a participação de vereadores. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões no nosso resumo da sessão. Após 8 meses, São José dos Campos tem saldo positivo em balanço de geração de empregos divulgado pelo Ministério do Trabalho. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Olá, durante a tarde da terça-feira, os vereadores realizaram a 28ª sessão ordinária. Confira quais foram os principais assuntos em debate durante o Pinga Fogo. Mais de 400 documentos foram aprovados durante a 28ª sessão do ano. Um requerimento de autoria da vereadora Amélia Naomi sofreu destaque e foi rejeitado com 17 votos contrários. A proposta solicitava informações sobre o processo de licitação da coleta e transporte de lixo na cidade. Temas como causa animal, esportes, saúde, mobilidade urbana e segurança foram abordados durante o tradicional Pinga Fogo. A chegada de uma faculdade de medicina na cidade e a regulamentação do serviço Uber também foram lembrados pelos vereadores na tribuna. Ainda durante a sessão, o suplente Willis Goulart tomou posse. Ele substituiu o vereador Roberto do Eleven. Acompanhe a 28ª sessão na íntegra no nosso canal do YouTube. Parada desde 2013, a obra da Arena de Esportes no Jardim das Indústrias passou por uma análise da Prefeitura e deve ser retomada. O assunto repercutiu na Câmara entre os vereadores. A Prefeitura iniciou um levantamento para apurar a situação da Arena de Esportes no bairro Jardim das Indústrias. Licitada em 2011, no valor de mais de R$ 30 milhões, a obra está parada desde 2013. O diagnóstico deve apontar a quantidade de materiais estocados no local e o custo para a recuperação de ferragens, tubulações, estruturas metálicas, tubulação de água, de esgoto e parte elétrica da área. O projeto teve aditamentos considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado e foi alvo de investigação da Câmara, que abriu uma comissão especial de inquérito no ano passado para apurar possíveis irregularidades na licitação da obra. Eu acho que o Felício está certíssimo, que essa obra foi interrompida em 2013, né? Que infelizmente, irresponsavelmente, o outro governo suspendeu a obra e acusou que teve o superfaturamento. Foi aberta, inclusive, uma SEI aqui nessa casa. Eu fiz parte, fui relatora dessa SEI, que estava se falando em superfaturamento. Ficou-se provado, inclusive, com o perito, que foi contratado pela outra administração para fazer os estudos e achar esse superfaturamento. Inclusive, o perito, contratado por eles, declarou e assinou que até onde ele teria analisado a obra e sua execução não teve superfaturamento nenhum. Ficamos com a obra parada, sofrendo a consequência do tempo, material exposto ao sol e chuva, inclusive ferragens. Mas isso foi uma promessa de campanha do Feliz. Feliz está retomando. Primeiro está fazendo um estudo para ver o quanto que vai ter que fazer a mais. Quanto que se gastou, né, que vai ter que se gastar mais dessa obra, que se tivesse concluído em 2013, inclusive já tinha dinheiro, que o Cury tinha deixado dinheiro para terminar a obra, e o que vai ter que ser refeito agora para terminar essa obra. Líder da oposição na Câmara, o vereador Wagner Balieiro contesta as acusações. Não dá para você trabalhar vou apurar para ver o prejuízo de parar. O problema é que ela parou foi por causa das irregularidades lá no início. Por exemplo, na virada do governo Cury para o governo Carlinhos, uma obra de 30 milhões não foi deixado nem sequer R$1 para o orçamento para continuar a obra. Então teve toda uma dificuldade para continuar a obra e depois foi visto que quase tudo que foi colocado lá foi diferente do projeto original. Mas a gente espera que seja resolvido e que faça a obra. No próximo bloco, vestibular para a primeira faculdade de medicina de São José dos Campos já está aberto. E ainda, confira o que foi destaque em plenário na última sessão. A gente volta já.
O Semana Legislativa está de volta. Quinta-feira também é dia de sessão plenária, por isso preparamos para você um resumo com os principais projetos aprovados durante a sessão. Entre os projetos aprovados na 29ª sessão do ano está a proposta que estabelece percentual mínimo de 10% dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos da Câmara. O projeto atende a uma exigência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro projeto aprovado durante a sessão é de autoria do vereador Ciborgue. A matéria pretende criar a Transitolândia em São José dos Campos, com o objetivo de estimular em jovens e crianças práticas de conscientização no trânsito. Ainda foi votada e aprovada pelos vereadores a proposta encaminhada pela Prefeitura que prevê um novo prazo aos entes públicos para o pagamento de créditos de pequeno valor. Segundo o projeto, esse prazo está fixado em 60 dias, de modo a se adequar ao novo Código de Processo Civil. Ainda esteve em pauta um requerimento do vereador Ciborgue solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem o corte do mato alto na calçada da rodovia Monteiro Lobato. No discurso de orador, o vereador Lino discutiu sobre a importância de campanhas de combate à exploração e abuso sexual e anunciou que a comissão criada para acompanhar a negociação do layoff da GM vai se reunir com a diretoria da montadora. O presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, também usou a tribuna. Ele abordou as denúncias de corrupção contra o senador Aécio Neves. Uma moção de repúdio ao senador e ao presidente Michel Temer foi assinada por todos os vereadores. Após a sessão, uma comissão que representa artistas da cidade se reuniu com os vereadores para discutir o projeto de lei da Prefeitura que visa regulamentar as atividades artísticas e culturais na cidade, entre elas os malabares. O grupo pediu a elaboração de uma nova proposta com base na legislação da cidade de São Paulo. Acompanhe a 29ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. A primeira Faculdade de Medicina de São José dos Campos já tem vestibular marcado. Além da Humanitas, a Universidade Anhembi Morumbi também tem autorização para oferecer o curso na cidade. O processo realizado pelo MEC para a escolha das instituições foi acompanhado pelos vereadores. Este é um dos laboratórios da primeira Faculdade de Medicina de São José dos Campos, a Humanitas. A instituição já está com vestibular marcado e serão 120 vagas. Nas imagens captadas em 2015, vereadores da Câmara visitaram o campus para conhecer a estrutura. A visita aconteceu durante o processo de seleção do MEC, que definiu qual instituição poderia oferecer o curso na cidade. A Humanitas ficou em segundo lugar, atrás do grupo Anhembi Morumbi, mas recorreu da decisão e ganhou o direito de abrir a faculdade. Além da Anhembi Morumbi e da Humanitas, a Univap também participou do processo seletivo do Ministério da Educação. Os vereadores da Câmara de São José receberam representantes de todas as candidatas e também visitaram as instalações da Univap e da Anhembi Morumbi. No próximo bloco, após 8 meses em queda, o CAGED aponta saldo positivo de geração de emprego em São José dos Campos no mês de abril. E ainda, Prefeitura fecha acordo com motoristas do Uber. É daqui a pouco. Nesta terça-feira, vereadores participaram de mais uma reunião entre motoristas do Uber e a Prefeitura. No encontro, foi firmado um acordo entre o Executivo e a categoria. Com a presença de representantes da Prefeitura e também de vereadores, motoristas do Uber participaram de uma reunião para discutir as regras que orientam o transporte por meio de aplicativo na cidade. A proposta do encontro partiu dos próprios motoristas, que pediram a intervenção da Uber São Paulo nas negociações com a Prefeitura. O grupo pede maior flexibilização nas exigências do decreto que regulamenta o serviço. De acordo com a vereadora Dulce Rita, que participou da reunião junto com o vereador Lino Bispo, o encontro abriu um importante canal de diálogo entre o poder público e a empresa e mostrou que a atividade não é proibida em São José. Foi um esforço lá do secretário de Mobilidade, como também do prefeito, para que houvesse esse diálogo. Porque eles nunca tiveram acesso, mesmo os operadores da Uber nunca tiveram acesso em São Paulo, nem sabiam quem que eram os gerentes desse serviço. E ontem, graças ao esforço da Prefeitura, foi sentado e o Uber também se mostrou pronto a auxiliar para dar os cursos para os operadores aqui em São José. Foi para pagar a taxa de operação anual,
Ele é a favor da regulamentação, porque a regulamentação já está acontecendo em vários países do mundo e São José dos Campos não poderia ser diferente. O que é fundamental para todos aqui dentro da Câmara Municipal era a segurança, a qualidade do serviço, a economia que é prestada para a população. Isso que é o que está importante. Dulce Rita é autora de um projeto de lei apresentado na Câmara em novembro do ano passado, que serviu de base para a elaboração do decreto. Já em março deste ano, a Câmara recebeu motoristas do aplicativo para colher sugestões para o decreto. Após reunião, a Uber se comprometeu a se adequar às regras propostas pela Prefeitura. Em contrapartida, o Executivo abriu espaço para algumas reivindicações, como a retirada da restrição do credenciamento de motoristas apenas para residentes de São José e a identificação de selo móvel nos carros. Dados do CAGED apontaram um cenário favorável na geração de emprego em São José dos Campos, nos setores do comércio e construção civil, mas a indústria continua a apresentar saldo negativo na cidade. Vereadores comentaram o assunto. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, revelaram que São José dos Campos voltou a gerar emprego com carteira assinada no mês de abril. Após 8 meses de desempenho negativo, o saldo foi de 228 novos postos de trabalho. Os dados apontam 4.686 admissões contra 4.458 demissões. Os setores que mais contrataram no mês de abril foram a construção civil, com 240 vagas, e o setor de serviços, com 60. Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, a vereadora Dulce Rita falou sobre o assunto. Eu acho isso que é muito importante, que as pessoas tenham apoio. Nós aqui temos uma estrutura muito grande de apoio. O prefeito aí está trazendo várias empresas, várias entidades para fazer os cursos profissionalizantes, para as pessoas se treinarem, pegar esse dinheiro que eles ainda têm de fundo de garantia, de rescisão contratual das indústrias, e fazer o seu serviço, o seu comércio, a sua atividade, mas com segurança de sucesso. Em contrapartida, entre outros setores, a indústria segue caindo, com um saldo negativo de 41 vagas. O Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até a semana que vem.